Prefeitos e vereadores eleitos em todo o Brasil tomaram posse hoje e a gente vai chamar o repórter Fabrício Naitsky, que vai trazer as informações. Ele, inclusive, acompanha as cerimônias aqui em São Paulo. Como de praxe, o prefeito Ricardo Nunes fez, primeiramente, o juramento na Câmara Municipal de São Paulo, também fez um discurso para os vereadores. Depois, houve a cerimônia mais tarde no Teatro Municipal aqui de São Paulo. E, consequentemente, também, os próprios vereadores acabaram fazendo a eleição da mesa diretora. Em instantes, o Fabrício vem com as informações e justamente na Câmara Municipal de São Paulo, agora a casa tem um novo presidente com a nova legislatura. Reportagem de Camila Yunis. A Câmara Municipal de São Paulo elegeu o vereador Ricardo Teixeira, do União Brasil, como o novo presidente da casa. Teixeira assume o posto que vinha sendo ocupado pelo colega de partido Milton Leite, o mais longevo na história da casa, com 4 mandatos consecutivos. O vereador teve 49 dos 55 votos. Apenas a bancada do PSOL não apoiou a escolha. Agradeço a indicação do meu partido, do União Brasil, a todos os vereadores da minha bancada, por terem decidido de forma unânime que eu seria o escolhido para disputar essa presidência. Um agradecimento especial ao Milton, que está ali no plenário junto com a gente, meu amigo, meu professor, que me ajudou, inclusive nesse mandato, a chegar até aqui. Em primeiro lugar, peço que vocês confiem em mim. Vocês são meus amigos. Os mais novos que estão chegando aqui, eu sou desse jeito como sempre. Estou vendo ali a Janaína, viu, Janaína? Eu sou sempre assim. Do jeito que vocês quiserem, meu telefone está à disposição de vocês. Mais cedo, aqui no plenário 1º de maio do Palácio Anchieta, os vereadores eleitos foram empossados. Dos 55 parlamentares, 20 assumiram o posto pela primeira vez. Pois é, e na posse aqui em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, que vai agora para o segundo mandato, ele que era vice de Bruno Covas, que morreu em 2021, o prefeito deu declarações sobre a ideologia. Ele fez críticas de quando a ideologia está misturada na política. Acompanhe. Ninguém faz nada sozinho. E uma cidade como São Paulo, que eu represento, tem que ter consciência da sua importância, mas não pode ter arrogância. A humildade deve guiar nossos passos. É o meu pensamento. Nenhuma diferença pode ser maior do que a convergência a favor do povo dessa cidade. Nada pode interferir quando o que está em jogo é o bem-estar da população. A ideologia nunca pode ser mais importante do que o dia a dia. E, da minha parte, buscarei sempre dialogar e abrir canais de colaboração com todos. Bom, aí um trecho da fala do prefeito, ainda na Câmara Municipal de São Paulo. Depois teve o ato no Teatro Municipal. Vou chamar já a Dora Kramer, nossa comentarista. Tudo bem, Dora? Boa noite para você, bem-vinda. O prefeito prega a pacificação, fala sobre ideologia e nesse discurso de posse em que ele evitou muito a politização. Ele reagiu ao uso político, muitas vezes ideológico, de alguns momentos na administração, no caso da administração municipal. Não é, Dora? Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Tiago, boa noite a todos, pois foi exatamente isso que eu notei. Claro que todo noticiário está destacando os pontos de referência política, mas foi um longo discurso em que o prefeito concentrou toda a atenção na questão administrativa, que se cruza com a política, e já explico, porque ele fez um balanço do primeiro mandato, antecipou as realizações, dizendo claramente que ficará os 4 anos. Temos aí um cruzamento com a política. Quando ele fala na política propriamente dita, em alguns pontos ele ressalta a parceria, chama de umbilical, a parceria com o governador Tarcísio de Freitas. Temos aí política. Ele fala essa questão que você pontuou da ideologia, mas aí ele traz de novo para a administração, dizendo que a ideologia não pode ser mais importante que o dia a dia das pessoas. E o terceiro ponto que eu notei, que também tem a ver com a política, quando ele diz, eu não tenho outra ambição a não ser cuidar da população de São Paulo. Você vê, Tiago, que pontuando sempre a administração. Por quê? Porque do futuro político do Ricardo Nunes, acoplado aos projetos, ou qualquer que seja ele o projeto do governador Tarcísio de Freitas, depende o sucesso dessa administração. Por isso que ele concentrou
concentrou o discurso dele muito minucioso com relação à administração, dizendo: paulistanos, estou aqui para fazer a zeladoria da cidade, porque daí uma boa zeladoria é que vai provocar uma boa avaliação política. E no segundo momento das cerimônias de posse e início da nova gestão, já no Teatro Municipal, Nunes se emocionou ao lembrar da própria história e destacar que vai dar prioridade para o investimento nas áreas periféricas da cidade. Acompanhe. Nos últimos 4 anos, muita coisa melhorou, muita gente foi alcançada, muito abandono deixou de acontecer, mas a contradição social da nossa cidade de São Paulo é acumulada e histórica. E agora é a nossa vez de fazer a diferença na vida real das pessoas. Então eu quero dizer que esse prefeito cria da periferia, esse prefeito, ele vai usar a cabeça para fazer que essa grande estrutura, essa grande engrenagem chamada Prefeitura de São Paulo, possa funcionar com harmonia e eficiência para trabalhar e atender. Mas o coração deste prefeito tem um endereço. E esse endereço é a periferia de São Paulo. Bom, Dora Kramer, mais um trecho da fala do prefeito, dessa vez no Teatro Municipal, que me chamou a atenção o seguinte: os dois discursos foram praticamente lidos, né? Porque discurso de posse tem todas as informações, não pode ser um discurso simplesmente de improviso. Mas nesse discurso ele fala da periferia, tenta mostrar que ele também vem da periferia, conhece os problemas de São Paulo. De uma certa maneira, ele está apresentando politicamente a possibilidade, ou tentando falar com o eleitor dele e com as pessoas aqui de São Paulo, de que ele tem capacidade para mexer com a periferia principalmente. Dora. Certamente, eu ia dizer para você, olha, eu já vou politizar, mas você politizou antes de mim. Eu acho que é exatamente isso, que eu pensei exatamente nisso. O Tiago, ele faz, claro que evidentemente que é útil, as pessoas da periferia precisam ser cuidadas, mas se a gente trouxer para a política, ele vai naquele eleitorado que deu uma votação expressiva para ele, coisa que o pessoal, ou melhor, o PT, que apoiava o Guilherme Boulos, não esperava que esse fosse um eleitorado fidelizado. Então ele vai e aí entra, pelo que ele está prometendo, pelo que ele está projetando, vai entrar com muito mais, de maneira mais acentuada na periferia, o que é eleitores dando certo eleitoralmente, claro que isso rende frutos. E, Dora, só acrescentando, né, também politizando essa discussão, o que essa posse traz, a gente já vê nessa posse algumas digitais para 2026. Você citou o governador Tarcísio, que os dois devem caminhar juntos, tem até aquela especulação, se caso Tarcísio deixar realmente o governo de São Paulo para não disputar a reeleição, mas sim a presidência da República, que o Ricardo Nunes é um cotado, mas aí ele deixaria a prefeitura com 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses. De qualquer forma, quais digitais de 26 que nós acompanhamos nesse começo de gestão? Olha, especificamente do Ricardo Nunes, a digital que eu disse foi essa, o investimento na administração. Por isso que eu não acredito, vi essa especulação, ou melhor, essa análise de que ele poderia sair, caso o Tarcísio de Freitas não vá à reeleição, ele iria para o governo do estado. Eu duvido, exatamente por tudo que ele pontuou, não seria esse um caminho, porque quem deixou o governo de São Paulo tem essa tradição, né? Ou melhor, essa trajetória. Os governadores, ou prefeitos que deixaram, que abandonaram mandatos no meio para ir para outros caminhos, não se deram bem. Paulista acho que não gosta disso, então não seria prudente. E outra, caso haja uma fila aí para ocupar o lugar do Tarcísio, concorrer ao governo do estado, temos o nome do Gilberto Kassab, que aí, tá certo? Que é também uma possibilidade, também uma outra especulação que se fala, é que o Kassab poderia concorrer. Então, não vejo que o Ricardo Nunes tenha feito sinalizações pessoais, do ponto de vista estritamente político, coisa que aconteceu em outras localidades. Rio de Janeiro
o mais evidente, né, com o prefeito Eduardo Paes já fazendo um discurso assim mais abrangente, porque ele é um candidato ao governo do estado em 26.